Fala, pequeno pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com o conteúdo do PET de 2021, volume 2, semana 6. Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a radiação térmica, que é o terceiro tipo de troca de calor que a gente já vem estudando nos vídeos anteriores. Então, nos vídeos anteriores a gente tinha estudado a condução, que é quando acontece quando os dois corpos estão em contato, a convecção, que é a transferência de calor que acontece por causa de um movimento dos meios fluidos, e agora a gente vai falar da radiação térmica. Se a gente for parar para pensar, a principal fonte de calor que a gente tem, de energia que a gente tem, é o Sol. E entre o Sol e a Terra não tem meios fluidos e o Sol nem está em contato com a gente, graças a Deus. Então como é que a energia sai do Sol e chega até a Terra? Essa energia vem através de ondas eletromagnéticas, que são ondas que têm a capacidade de se propagar pelo vácuo. O vácuo é a ausência de matéria. Entre o Sol e a Terra tem tão pouca matéria que a gente considera que não tem matéria nenhuma. E essa ausência de matéria a gente chama de vácuo. Quando é que a radiação térmica predomina? Ela predomina em fontes muito quentes e muito distantes, como por exemplo o Sol, fogueiras e lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas antigas. Então, entre o Sol e a Terra não tem nada, o Sol emite essas ondas eletromagnéticas e essas ondas, junto com elas, elas trazem a energia, tá bom? Ou quando a gente está próximo a fogueiras, a gente sente essa radiação térmica, né? A gente sente recebendo energia térmica, a gente sente calor. E as lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas de filamento, que elas se aquecem tanto que começam a emitir radiação não só no infravermelho, não só ondas térmicas, mas também ondas luminosas. Essas lâmpadas, a ponto de curiosidade, elas emitem 95% da radiação em forma de calor e apenas 5% em forma luminosa, em forma de luz, tá bom? Por isso que elas eram tão pouco eficientes, elas tinham um gasto energético tão alto. Mas como é que essas ondas eletromagnéticas elas são geradas? Elas são geradas pelo movimento das partículas, né, dos elétrons principalmente, das partículas que possuem cargas dos átomos. E todos os corpos que não estejam ao zero absoluto, eles possuem movimento, uma vez que temperatura é a medida da agitação térmica dessas moléculas. Então todos os corpos eles emitem radiação térmica. Os nossos olhos não conseguem ver essas ondas eletromagnéticas, mas com os aparelhos certos a gente consegue perceber elas. Por exemplo, com óculos e câmeras de visão noturna, né? Esses dois aparelhos aqui. E aí todos os corpos emitem radiação térmica, mas quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de movimento que essas partículas possuem. Consequentemente, maior é a intensidade dessas ondas eletromagnéticas emitidas. Então, quanto mais quente o corpo está, mais radiação térmica ele emite. Tudo bem? E aí a gente tem superfícies que são boas refletoras dessa radiação e tem superfícies que são boas absorvedoras dessa radiação. De forma geral, cores mais escuras, como o preto, elas absorvem melhor a radiação vinda do Sol, que não é só radiação térmica, que envolve outros tipos de radiação, outros tipos de ondas eletromagnéticas também. E a cor branca, de forma geral, ela reflete melhor essa radiação. Então é por isso que quando a gente sai ao Sol com roupas escuras, a gente sente mais calor do que com roupas brancas, porque a cor branca ela reflete mais a radiação térmica do que a cor preta, que absorve mais essa radiação térmica. Superfícies espelhadas ou aqueles metais polidos, eles refletem também muito bem a radiação térmica, tipo o papel alumínio, tá bom? Quando a gente envolve a carne em papel alumínio, a gente está querendo que a carne não perca calor, então que a radiação que ela esteja emitindo volte para ela própria, tudo bem? Então, como eu já disse, a onda infravermelho, a onda de calor, ela é apenas um tipo das ondas eletromagnéticas. Então a gente tem vários tipos de ondas eletromagnéticas. A gente chama essa variação de ondas eletromagnéticas de espectro eletromagnético. E qual que é a diferença entre uma onda e outra? Basicamente é a frequência delas. Observe que a amarelinha ela vibra mais vezes do que a vermelhinha. Isso significa dizer que ela tem uma frequência maior do que a frequência da vermelhinha. E, consequentemente, ela fica mais curta. Ela fica mais estreitinha, ela tem um menor comprimento de onda do que a vermelhinha. Então a gente diferencia essas duas pela frequência ou pelo comprimento de onda. Existe uma grande quantidade de ondas eletromagnéticas.
que vão desde ondas de rádio e TV até os raios gama. O Sol emite principalmente na faixa dessas 3 ondas aqui que conseguem chegar na Terra: infravermelho, luz visível e o ultravioleta. O infravermelho é as ondas associadas à temperatura, as ondas de calor. Mas quando eu vou aumentando a frequência, eu vou caminhando para cá. Observe que as ondas da direita elas são mais curtinhas, elas vibram mais do que as ondas da esquerda. Então, quando você vai aquecendo um corpo, por exemplo, o carvão, ele começa preto, mas à medida que ele vai se aquecendo, a temperatura vai aumentando e a frequência que essas moléculas vão vibrando também vai aumentando, chegando a um ponto que ele começa a emitir radiação na parte visível. Primeiro do vermelho, que é a de mais baixa frequência, e se esse corpo vai se aquecendo, ele começa a emitir radiação amarela, depois em tons mais azulados. Então, quando eu vou aumentando a temperatura de um corpo, ele vai emitindo radiações de outro tipo, passando para o visível e chegando a extremos como o Sol, que tem uma temperatura muito, muito alta, que emite também ultravioleta. Tranquilo, galera? Bom, foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro e que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa seu joinha, curte o vídeo, compartilha com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom? Feliz Natal, galera! Até mais! Tchau!